Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Senhor, tudo é para ti, toda honra e toda glória. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Jesus, obrigado pelo teu amor que nos sustenta, Senhor.
amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Declare, tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém, aleluia. Fala galera, primeira semana de novembro, a gente está aqui para gravar mais um vídeo sobre relacionamento, como vocês sabem, minha esposa Daniela Rinaldi, e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido também no Instagram. Na primeira vez que a gente gravou um vídeo sobre relacionamento, que o vencedor foi o Namoro e Santidade, você pode encontrar aqui no canal o vídeo falando sobre isso. Mas o segundo tema mais comentado, que a gente ainda não gravou, foi limites do namoro. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os limites do namoro cristão. Demarcações de propriedade. Quando você vai em alguma casa de campo, você consegue ver ali uma cerca e você sabe que aquela cerca é o limite da casa que você está. Se você avançar essa cerca, você já está entrando em um território que você não é bem-vindo, porque você pulou alguma cerca. E na vida cristã nós também temos isso. No namoro, inclusive, você é aquele tipo de namorado ou namorada que vai até a cerca do namoro, você tenta dar aquela debruçada para ver se você vai conseguir, para ver se você vai aguentar. E aí, que tipo de namorado você está sendo? Aquele que sabe aonde é o limite, reconhece aquele limite e não avança, ou aquele que tem avançado um pouco sinal? Não sei se você sabe, mas na época da Bíblia não existia o namoro como nós conhecemos hoje. As pessoas ou eram amigas, ou eram noivas, ou eram casadas. Não existia um compromisso mais ou menos. Ou era uma amizade, ou era um compromisso real. O namoro foi surgindo com o tempo. Isso não quer dizer que ele é contra a Bíblia. O problema é quando esse namoro se torna um casamento informal. Como assim? Porque, Lucas, na Bíblia, a aliança que consuma o casamento, além da bênção de Deus e do compromisso civil, é a aliança sexual. Sim. Porque Deus fez essa aliança para ser a mais profunda conexão entre duas pessoas. É a aliança que torna dois uma só carne. Mas hoje em dia as pessoas têm tratado um namoro como esse casamento. um casamento, né? Deus olha para o casal e isso para mim é um casamento. E as pessoas cada dia mais têm atrelado o relacionamento namoro como se fosse um casamento. E atrelam a sua rotina, a sua vida financeira, a sua vida emocional. E hoje em dia, para você terminar um namoro, tá muito mais complicado do que antigamente. Porque parece que você tem que passar por um juiz, parece que você tem que passar por um cartório, porque a pessoa envolveu tantas coisas que o principal no namoro não foi feito, que é ter aquele tempo de você conversar com a pessoa, saber os planos da pessoa, saber se valia realmente a pena você atrelar toda a sua vida à pessoa, né? Sim. Quando você não se envolve tanto no namoro, se não der certo, é muito mais fácil quando acontecer algum problema, quando os dois verem que não vai dar certo aquele namoro, você ser racional, colocar um ponto final. Então o namoro é para você ser mais racional do que emocional. Então qual que é o segredo para você não perder o rumo e desfrutar de maneira plena desse relacionamento namoro? A palavra limites.
quando você estabelece limites no seu relacionamento, você vai crescer junto com aquela pessoa. Você vai crescer em independência, honestidade, autocontrole. Se algumas das suas experiências em algum namoro, elas foram difíceis, traumáticas, creio que com esse vídeo você possa ser auxiliado a rever a forma com que você conduziu seus relacionamentos ou como você tem conduzido a prevenir hoje. novos problemas, né? Ou os mesmos problemas até. E mesmo que esteja tudo bem, sempre alguma coisa que a gente pode repensar, pensar melhor. E os limites no namoro têm duas funções: definir e proteger. Definem porque dizem quem você é. Fazem com que você exponha de forma honesta a sua personalidade, as suas prioridades, e fazem com que você conheça também a pessoa com quem você está lidando e quais são as prioridades dela. Os limites protegem porque eles livram vocês de influências que o outro pode trazer a vocês, ou hábitos, isso intencionalmente ou não. Infelizmente não existe uma lista de limites que a gente possa trazer aqui para vocês que vai ser um sucesso para o namoro de vocês. Mas existem duas palavras que podem ajudar vocês. Definir quais são os pontos que vocês devem levar em conta para que vocês estejam protegidos para viver um namoro santo com Deus. O namoro santo só existe, só dá certo quando há entendimento e concordância entre o casal. Não adianta um deles priorizar a santidade do namoro e o outro não, porque uma hora vai falhar. O compromisso com Cristo ele tem que ser muito sério. Nós homens sabemos que existem alguns dias que as mulheres estão mais vulneráveis. E você sabe que se você dá um jeitinho ali, por mais que você queira resistir, a outra parte ceder, você vai acabar avançando, porque você está pensando, tô conseguindo avançar, então não tem problema, tá de boa. Sempre existe um dia em que alguém tá mais sensível, sabe? E quando os dois têm vontade de conseguir acertar, é aí que dá certo. Porque se um deles não tivesse essa mesma intenção, uma hora vai pender para esse lado. E as igrejas estão cheias de pessoas que podem ajudar vocês a caminharem nesse namoro em santidade. Procure seus pastores, procurem casais mais experientes que vocês, mais velhos que vocês, que podem aconselhar vocês a crescerem juntos. Não busque conselhos com pessoas que não vivem esse tipo de relacionamento, pessoas que nem sabem o que estão falando, que nem sabem o que estão vivendo. Às vezes as pessoas, muita gente dentro da igreja tem como costume pedir ajuda, expor os problemas a outros que não vão poder ajudar em nada, enquanto na verdade tem muitas pessoas ao redor que poderiam estar ajudando. Então, e que a gente não está escutando. Busque as pessoas certas. Eu queria terminar esse vídeo deixando alguns versículos para você ter como referência bíblica de tudo isso que a gente está falando. Colossenses 2, de 20 a 23 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele? Se submetem a regras, não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O namoro não é o problema, e sim namorar de forma indiscriminada. Provérbios 27:12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mostre ao outro o que você aceita e o que você não aceita. Seja firme. E se o outro não gostar, pé na bunda dele, pé na bunda dela. Segue a sua vida. Eu termino esse vídeo com um livro de Salmos. Ame mais a Jesus do que o seu namorado, porque isso vai fazer que dê certo. Como purificará o homem o seu caminho? E eu aqui faço uma analogia. Até onde ir no namoro sem pecar? A resposta é direta e incisiva, sem nenhum tipo de rodeio, observando segundo a tua palavra. Que Deus te abençoe para que você viva um namoro
em santidade, não ultrapasse os limites, não queira olhar a cerca além do que você pode olhar. Não chegue muito perto dos limites, porque sabe? aí você vai viver um casamento abençoado. E, meu Amém. irmão, depois você pode fazer o que você bem entender, o que você quiser, e é muito bom. Aproveite isso e queira viver isso em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando para que chegue a mais pessoas, para que as pessoas vivam esse tipo de relacionamento. Chega de divórcio, chega de pessoas passando todo tipo de problema emocional por causa de relacionamentos frustrados. Por Então, não conhecer direito a pessoa com quem tá. que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando, toda primeira segunda-feira do mês, a gente está aqui falando sobre relacionamento. A gente dá pra cortar isso aqui muito... Então, para na parte emocional. Depois a gente fala, namorar é oportunidade, pá. Tá. Porque a forma que você falou que você ia falar dos limites ficou meio ruim também. Depois a gente conversa sobre isso. Que sério. Mais limites aqui. Depois a gente conversa. Desculpa, não era dessa maneira que eu tava falando. Quem assistiu aqui Paulo, o apóstolo de Cristo, o filme? Quantos aqui? Dá um sinalzinho com a mão. Quem não assistiu? Puxa vida, precisa assistir, irmão. Um dos filmes mais belos que eu já vi. Filme histórico, filme verdadeiro, filme de fé. Um filme que realmente me surpreendeu, porque acho que foi a Sony que fez o filme. Não foi uma instituição confessional que produziu. Muito me surpreendeu a qualidade do filme, a realidade do filme, o conteúdo do filme. Aquele filme me impactou muito. E uma coisa que me chamou a atenção foi na hora que Paulo, então, diante do seu suplício e do seu julgamento e condenação, ele coloca a cabeça naquele tronco, o carrasco pega a lâmina e ele entrega ali a sua vida, com seriedade, com sobriedade, com tranquilidade, algo espetacular. Mas aí alguém se pergunta, o que diria uma pessoa à beira da morte? O que transmitiria uma pessoa diante de uma situação tão trágica? Em que cooperaria alguém diante de um destino tão cruel? Talvez eu e você estivéssemos com a alma dolorida, com o coração partido, em desespero, em pranto, em agonia. Será que diante disso produziríamos alguma coisa que prestasse ao nosso próximo? O que sairia de nós diante de uma situação dessa? E aí, quando você se pergunta isso a respeito de Paulo, você vem para esse capítulo. Este capítulo da Bíblia, este capítulo da epístola pastoral a Timóteo, foram as últimas palavras deste homem. E você, ao ler e contemplar as verdades aqui explicitadas, você fica emocionado. Eu, quando fui analisar isso aqui, pelo prisma de alguém que está indo para a morte, eu me surpreendi. E depois de 30 anos que sou crente, e depois de 30 anos que estudo a Bíblia, esta palavra ainda me surpreende. Algumas iluminações que vêm dela me deixam impactado. Então assisti o filme. Depois li este texto. Li de novo. Li os comentários de vários autores. E fiquei impressionado que um homem condenado à morte ainda produzia vida, ainda produzia cura, ainda produzia libertação. Espetacular isso. O versículo 7 é o centro do capítulo 4. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Nós até comentamos isso aqui durante a semana. Não importa
como é que começamos, o importante é como é que vamos terminar. Eu pregava na quinta ou na sexta-feira, sobre estar no primeiro amor. E o texto de Apocalipse diz que aquele que não está no primeiro amor está caído. E tem muito irmão que fala, porque eu já fui do primeiro amor. Ora, querido, se você não está no primeiro amor, a circunstância espiritual que você se encontra é de caído. Então aviva teu coração, se levante com graça e virtude, porque nós estamos esperando o nosso Salvador. A minha Bíblia aqui é a Pentecostal, uma das melhores Bíblias de notas, já produzidas pela CPAD, e ela faz um resumo do combate que Paulo teve. Paulo combateu contra Satanás, Paulo combateu contra os erros religiosos de judeus e pagãos, Paulo combateu contra o judaísmo e o legalismo, Paulo combateu contra o antinomismo e a imoralidade na igreja. Antinomismo é o fato de que você não precisa fazer nada para viver uma vida piedosa, você não tem que se esforçar, não tem que respeitar as coisas. Então ele lutou contra isso também. Paulo lutou contra os falsos mestres, Paulo combateu aqueles que queriam introduzir o mundanismo na igreja, Paulo lutou contra o pecado. Então esse foi o bom combate de Paulo, e qualquer coisa fora disso não é um bom combate. Aquele combate que não tem esses focos, que não tem esses objetivos, não é um combate que vale a pena para a igreja. E o texto começa dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda. Ele está para morrer, indo para o matadouro, e ele fala: não se esqueçam, Jesus está voltando. Paulo sabia que havia real possibilidade que antes que a lança do carrasco lhe cortasse a cabeça, Jesus poderia voltar. Ele esperava Jesus a tempo e fora de tempo. E se tem uma coisa que nós temos que aprender, que nos dá esperança, é a volta de Jesus. A igreja não pode perder esse foco. Nós servimos um Cristo que veio, morreu, padeceu, ressuscitou pelos nossos pecados, mas voltará para buscar a sua igreja. Não perca isso de foco. Ele continua dizendo: pregues a palavra a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, pregues a palavra. Meu Deus, quantas oportunidades nós perdemos, quantas vezes não temos esse zelo de proclamarmos o Evangelho. Outro dia, eu gosto muito de pegar Uber, e outro dia eu estava indo para um lugar, estava calor, minha cidade é muito mais quente que aqui, e eu chamei um Uber, estava um sol, eu estava indo ao encontro de alguns pastores, chamei um Uber, lá vem uma senhora, abri a porta do Uber, ela falou: entra logo para não sair o ar-condicionado, porque está o inferno hoje. Eu entrei no Uber e falei assim: senhora nem imagina, o inferno é muito mais quente do que aqui, e se a senhora não aceitar Jesus como seu Salvador, é para o inferno que a senhora vai. A mulher levou um susto. Ela falou: que isso, menino, você está me mandando para o inferno? Eu falei: não, quem manda a senhora para o inferno são os seus pecados. A senhora tem que aceitar Jesus como seu Salvador. A senhora já aceitou Jesus? Não, eu sou do candomblé. Eu falei: a senhora precisa, a senhora está indo para o inferno então. Eu falei: o máximo que ela vai fazer é me mandar descer do carro. E fechei a porta e falei: olha, a senhora precisa aceitar Jesus, porque Ele morreu pelos teus pecados, porque Jesus sofreu na cruz por você. Você não tem que reencarnar, você não tem que prestar serviço para espíritos, você não tem que pagar nada na encruzilhada. Jesus morreu pelos teus pecados, Jesus ama a sua vida. E a mulher no volante começou a chorar. Falei: ixi, a mulher começou a chorar. Ela falou: que é isso, menino? Uma senhora já, devia ter uns 65, 70 anos, dirigindo Uber.
Ela falou: o que é isso, menino? Neste dia eu falei, Deus fala comigo e você entra no meu carro desse jeito? Falei: porque Deus tem um plano na sua vida. Aí a mulher chorava mais ainda. Irmãos, quando ela me entregou no lugar que ela tinha que me entregar, ela tinha ouvido o plano de salvação. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Qual é o problema? Você está dentro do Uber. O Uber é função de um... Eu fui Uber já. Função de um Uber é ouvir o passageiro. Então pregue para ele. A mulher falou que estava calor, que deu inferno. Ela abriu a porta para eu pregar. Ela não abriu só a porta do carro, ela abriu a porta para eu pregar. E eu preguei. E ela via que eu acreditava naquilo. E ela começou a chorar, porque naquele dia ela olhou para o céu e falou: Deus fala comigo. E Deus falou com ela. Eu deixei a mulher chorando dentro do táxi, compungida pelo poder da graça e do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, pregue o evangelho. Paulo está dizendo, Paulo está indo para o matadouro, e ele está dizendo para Timóteo: não perca as oportunidades, porque eu não vou ter mais, eu vou morrer, mas você vai ficar vivo. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Não desista de pregar o evangelho. Os crentes não são mais fervorosos na pregação do evangelho. Prega o evangelho. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão se matando, a depressão está arrasando, as pessoas estão vivendo na síndrome do pânico, as pessoas estão desesperadas, e eu sei porque fui curado disso. Em Jesus a vitória para essas pessoas. Paulo estava indo para o matadouro, mas ele falou: Timóteo, eu estou morrendo, mas você está vivo. Prega, Timóteo. E ele continua: porque virá tempo em que não suportarão a sãs doutrina, mas desviarão os seus ouvidos, crerão em fábula. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não foge da simplicidade, não fica atrás de conversa fiada, não fica atrás de fábula. Uma vez eu estava numa igreja, eu fui ali fazer um favor para um colega, para um irmão, e eu ouvi só a conversa da menina junto com a pessoa que estava aflita. O que seu avô fez? Ah, meu avô trabalhava na construção civil. Ele bebia. Qual a religião dele? Ah, era macumbeiro. Ah, é por isso que a sua vida está assim, né? E não sei o quê, fazendo uma genealogia da família da menina e trazendo todos os erros da família sobre os problemas que aquela pessoa vivia. E eu ali ouvindo aquela conversa e pensando: meu Deus, por que essa mulher não fala que Jesus morreu na cruz por todos os problemas dessa moça? Ela não tem que saber quem pecou, quem não pecou na família dela, porque em Cristo Jesus toda maldição é dissipada. Mas estava ali amarrando. Aquela moça foi à igreja para ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de alívio, uma palavra de ânimo, e ela estava ficando atônica e desesperada, porque a mocinha que fazia a ficha: nossa, você deve nem dormir, tua vida deve ser uma desgraça, e aquela coisa toda. E a menina foi para ouvir uma palavra de ânimo e estava ouvindo uma palavra de desespero. Paulo está dizendo: olha, não entre em fábulas, não entre em conversa. Hoje em dia, irmãos, às vezes no meio da noite, eu fico lá vendo aqueles canais evangélicos. É pior do que filme de terror. Eu fico ali passando e eu falo: meu Deus, esse horário de TV é tão bom para falar com as pessoas que estão com insônia, e a gente só ouve aqueles absurdos, ouve só aqueles impropérios, aquelas fábulas, aqueles mitos, e ninguém fala da graça redentora de Jesus, ninguém fala do acalento do Espírito Santo, e aquela conversa fiada. E Paulo está dizendo: eu estou morrendo, eu não vou poder mais pregar, mas você não prega fábulas, não vai atrás de doutrinas erradas, prega a graça de Jesus. E ele vai terminar o último versículo dizendo: que a graça esteja com vocês. Versículo 8, do 5 ao 5 é muito importante.
Ele diz assim: sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O 5. Irmãos, outro dia alguém falou assim para mim: eu vou na igreja para ter sucesso. Falei: querido, Jesus não te chamou para fazer sucesso. Jesus te chamou para ser obediente. Jesus te chamou para ser santo. Jesus te chamou para ser servo. A igreja não é lugar de quem quer fazer sucesso. A igreja é lugar daquele que quer renunciar ao mundo e viver para Cristo uma vida piedosa. E Paulo está dizendo para Timóteo: olha, sofre por amor ao mundo, aos necessitados, aos aflitos. Sofre. E esse sofrimento é o sofrimento da intercessão, é o sofrimento da piedade, é o sofrimento pelo próximo. Sofre. Nós estamos nos acostumando com o crime, com o homicídio, com o pecado, com os desmandos, com a corrupção. O Brasil é um país de tanta corrupção que quando a gente ouve assim: vereador desviou 50 mil, a gente fala: 50 mil? Depois dos bilhões do PT não tem nem graça mais 50 mil. Mas a gente tem que sofrer pela corrupção, seja ela dentro de casa, seja ela na Câmara, seja ela no Congresso, seja ela no Supremo Tribunal Federal, seja ela na vizinhança, seja ela no bairro. Nós precisamos orar para que esse mundo seja um mundo onde haja justiça. Interceda, ora pelo mundo. Paulo está dizendo isso: ore, sofra e cumpra o teu ministério. Olha, e aqui não é porque Timóteo tinha um ministério, é porque todos nós temos um ministério, um trabalho. Ministério é trabalho. Olhem para mim, preste atenção. Deus não te chamou para ser crente de banco. Crente de banco é só quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco. Esse crente é de banco. Mas Deus não chamou você para ser um crente que senta no banco e fica ali vendo a banda passar. Não, Jesus te chamou e Ele tem uma missão para você. Você que está aqui tem uma missão. Pastor, qual é a minha missão? Não sei, descobre aí. Alguma coisa você pode fazer. Você pode entregar o folheto, você pode orar, você pode contribuir, você pode jejuar, você pode evangelizar, você pode fazer alguma coisa, porque algum talento Deus te deu. Eu me lembro que quando eu me converti, eu cheguei numa igreja que todo mundo ou cantava ou tocava alguma coisa. Então eu fui tentar tocar trombone. Meu tio falou: vou te dar um trombone de presente. Eu falei: que beleza, vou tocar trombone. E aí ele falou: mas primeiro tem que ler o Bona. Bona é aquele livro de cifras musicais. Aí eu comecei: dó, dó, ré, ré, mi, mi, dó, dó. Aí eu falei: ô tio, quando é que o senhor vai me dar o trombone? Ele falou: depois da lição 40. Eu estava na 3. Falei: meu Deus, só daqui 2 anos. Larguei o Bona para lá. Falei: vou cantar. Entrei no coral de jovens. Falei: aqui eu vou cantar. Aí começou o maestro reger o coral de jovens e fazia assim para a moçada erguer a voz. Eu erguia minha voz, e quando eu erguia minha voz, o maestro entrava em pânico e fazia assim para mim. Eu cantava tão mal que um irmão me disse assim: irmão do céu, se tiver um coral no céu, você vai para o inferno, porque o irmão canta muito mal. Aí eu falei: meu Deus do céu, dessa igreja todo mundo canta ou todo mundo toca, eu vou fazer o quê? Catei um pacote de folheto e fui para a rua evangelizar. Irmão, sempre tem alguma coisa para fazer, e eu desde então comecei a evangelizar. Se você procurar lá em Rio Preto, a livraria Árvore da Vida do meu amigo pastor Carlos Petreca, ele vai dizer que começou a vender folheto, porque ele trazia folheto para mim. Ele me doava 5.000 folhetos por mês para eu entregar na rua. E eu cheguei no pastor e falei: vou entregar folheto. O senhor tem o carimbo da igreja? Ele falou: não tenho. Posso fazer? Pode. Fiz um carimbo, carimbava 5.000 folhetos. Todos os dias eu entregava folheto. Então sempre tem alguma coisa para fazer, e Deus te chamou para ser uma bênção. O texto continua, e Paulo vai chegar no 8 e diz assim: há uma coroa da justiça
para aquele que tem esperança no Senhor. Versículo 8: há uma coroa da justiça. Irmão, Deus vai coroar aquele que vive piedosamente nesta vida. Há um galardão para nós. Há uma glória para aqueles que não se conformam com este mundo. Paulo está dizendo que há uma glória. Ele está dizendo: Timóteo, há uma coroa da justiça. Eu já vou receber a minha. Você fica aí fazendo a obra para receber a tua, porque Deus é justo. Toda injustiça que nós sofremos nessa terra, toda perseguição que nós sofremos nessa terra, não se comparará com a coroa da justiça que vamos receber. Meu irmão, não desanime com as injustiças. E ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Veja, irmãos, se tem uma coisa que o crente gosta e necessita, é de estar entre os irmãos. E ele fala: porque Demas me desamparou e amou o presente século. Olha a preocupação de Paulo, preocupado com Demas que havia desviado. Ele continua: foi para Tessalônica, Demas, Crescente para Gácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Versículo 11. Toma Marcos e traze-o contigo. Esse Marcos, lá no livro de Atos, nós vamos encontrar um problema, porque Barnabé queria levar Marcos. Paulo falou: não vamos levar Marcos não, porque na outra viagem missionária, no meio da viagem, o rapaz fugiu, não quis continuar. Ele é um tremendo de um sem compromisso. E Paulo então não queria dar uma segunda chance para Marcos. E Barnabé discute com ele ali, pega Marcos e leva Marcos. E agora Paulo aqui está reconhecendo o seu erro, admitindo que errou para com Marcos. E ele fala: me traz Marcos, porque é muito útil ao meu ministério. Capacidade de perdoar. Irmão, você tem que perdoar. Às vezes dentro da igreja, um irmão magoou o outro, isso acontece. Mas nós temos que ter a capacidade de superar, e ir para frente, e continuar, e virar a página. Tem irmão que não vira a página. Não, porque o Vladimir outro dia me ofendeu. Pô, mas já faz 30 anos, esquece o Vladimir, caramba. Toca a vida. Vira a página. Eu não sei, aqui não deve acontecer, viu, pastor? Graças a Deus. Mas lá em Rio Preto, tem aqueles crentes que eles brigam com o irmão. Quando resolve o problema, ele fala: e agora, com quem que eu vou brigar, meu Deus? Porque parece que se ele não tiver brigado com alguém, ele não se sente bem, sabe? Tem uns irmãos que ele tem que ter alguém para estar brigado, senão ele fica assim meio triste, sabe? Não estou brigando com ninguém. Oh, meu Deus. Irmão, vai brigar com o diabo, meu irmão. Deixa o teu irmão para lá, vai brigar com o diabo. Sabe, Paulo está dizendo: traz o Marcos, eu já superei. Supera, vai em frente. Esquece. Sempre haverá problemas e atritos, mas larga isso para lá e vai em frente, porque Jesus está voltando. Aí ele continua: só Lucas está comigo. E ele deixa claro que o pessoal abandonou ele. Eu confesso que se fosse eu, ia ficar meio magoado. Eu ficaria. Pô, todo mundo me abandona, dei a vida por eles e me deixaram sozinho. Na hora que a coisa apertou, um para lá, outro para cá. Paulo não. Paulo está dizendo: eu entendo. A coisa aqui está difícil mesmo. Que Deus não impute esse pecado a eles. Eu entendo. Irmãos, presta atenção numa coisa: não faça nada no reino de Deus para receber recompensa do homem. Às vezes o homem não te recompensará como você merece, porque a nossa recompensa vem de Deus. E Paulo sabia disso, então Paulo estava tranquilo. Mas no versículo 13, há uma coisa espetacular aqui: quando vieres, ele está para morrer. Ele está para morrer, presta atenção nisso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele vai morrer nos próximos dias.
E ele manda trazer os livros e os pergaminhos. Outro dia um pastor chegou em mim, lá no seminário, que a gente tem um seminário em Rio Preto, com várias caixas de livro, umas 3, 4 caixas. Quanto você me paga nesses livros? Eu olhei e falei, não, muitos aqui eu já tenho. Alguns não me interessam, e poucos aqui eu não tenho. E não, mas compre porque eu estou precisando. Eu falei, mas o senhor não é pastor? Não, mas eu não preciso mais desses livros. Eu falei, mas como? A ferramenta do pastor são os livros. Ele falou, não quero, não tem mais espaço. E aí eu fiquei com dó, falei, eu tenho aqui em caixa, um dinheiro guardado que eu tenho, R$800. Os livros dele eram livros bons até. Ele falou, tá bom, me dá isso aí. Eu dei para ele o dinheiro. Fiquei com aquelas 4 caixas de livro, aproveitei o que deu para aproveitar para o seminário, o que não deu eu dei para os meus alunos. Outro dia passando com o carro, aquele mesmo pastor estava na rua vendendo pão de queijo. Aquele homem que outrora foi tão importante na minha cidade, eu encostei o carro e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Falei, Deus tem misericórdia. Eu não quero que o meu ministério acabe em pizza, porque tem um pastor lá em Rio Preto que começou a vender pizza, fechou a igreja e abriu uma pizzaria. Esse vendeu os livros, começou a vender pão de queijo. Falei, Deus, não quero que o meu ministério acabe assim. Deus tem misericórdia desse colega, porque nós estamos, ó Deus, combatendo o bom combate. Nós temos que guardar a fé e terminar o combate e ir até o último dia. Tem misericórdia, Senhor. Eu chorei, aquele dia eu chorei ao ver aquele pastor que outrora foi tão importante na cidade vendendo pão de queijo. Nada contra quem vende pão de queijo, mas Jesus te chamou para pregar o pão da vida e não para vender pão de queijo. E aí eu me lembrei do nosso pastor saudoso, o pastor Nathanael Rinaldi. Eu estava aqui há um tempo atrás, eu venho desde o 3º seminário, e aí uma irmã ligou e disse assim para ele, eu estava junto com ele lá no apartamento. Uma irmã ligou e falou, pastor, tem uma caixa de livros espíritas, e eu queria doar para o senhor. E ele falou assim comigo, lá tem uma caixa de livros espíritas que quer me doar. Paulina, onde eu vou colocar? E a Paulina está tudo cheio, garagem está cheia. Aí eu falei, eu pego, pastor, eu levo. Você pega? Tá bom, pode trazer, irmã. Aí nós descemos, que eu já vim aqui para a igreja, chegou o rapaz, o motoboy com a caixona enorme de livros, trouxe os livros, ele pegou os livros, trouxe para a garagem. Eu falei, o senhor não quer que eu levo? Ele falou, ainda não olhei. Falei, ih, rapaz, ele não vai me dar os livros. Aí ele catou a caixa, abriu, livro por livro. Ponhava um do lado, outro do outro. Um do lado, outro do outro. Um do lado, outro do outro. Falei, por que o senhor está separando? Porque são os que eu vou ficar. Falei, mas não era meu? Ele falou, o que eu quiser te dar. Esse aqui vai ficar para mim. E ele ficou com os livros, com metade dos livros. Tinha 85, 84 anos, ia morrer com 88, mas estava ali interessado no livro, interessado nas coisas espirituais, querendo combater o bom combate. Meu irmão, é até o último dia. A nossa paixão pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, tem que ser na nossa vida. Eu já estou velho, não tenho mais paixão. Como não? Ainda na velhice? Eu não ouvi. Ainda na velhice? Meu irmão, seja você com 10 anos de idade, com 15 anos, com 20 anos, com 100 anos, você tem que estar apegado às coisas de Deus. E aquilo me impressionou, mas consegui levar alguns, mas metade ficou, porque ele estava combatendo o bom combate, e terminou a vida combatendo o combate. Apesar da velhice, da senilidade da velhice, ele foi até o último dia, e Deus nos chamou para sermos instrumentos na mão dele. É o que Paulo está fazendo e dizendo. O cara ia morrer na semana que vem. Traz meus livros. O que ele ia consultar antes da morte? Eu acho que Paulo pensava assim: se me matarem, eu morro. Se não me matarem, eu vou ler meu livro. Se me matarem, eu morro. Se não me matarem, eu vou pregar o evangelho. Aliás, quando ele morre,
todo mundo na cadeia já tinha se convertido. Paulo era um negócio. Ninguém ficava perto de Paulo sem ter se convertido. Ficou perto de Paulo, se convertia. Prenderam ele uma vez na cadeia, todo mundo na cadeia se converteu. Paulo era um instrumento na mão de Deus, e o mesmo Deus de Paulo é o teu Deus, que quer fazer de você um instrumento na mão dele. Eu estou terminando. Ele continua, versículos 19 para baixo. Ele vai falar: Saulo, Priscila, Áquila, casa de Onísiforo, Erasto, Trófimo. Aí ele fala: está aqui comigo também Eubolo, Prudente, Lino, Cláudio, todos os irmãos te saúdam. Ele não esquece de ninguém. Ele está ali se lembrando dos irmãos, pronto a ser condenado no outro dia, mas ele não se esquece dos irmãos, ele não se esquece da igreja, ele não se esquece do evangelho, ele não se esquece das pessoas. E no versículo 22 ele fala: que a graça seja convosco. Irmãos, é empolgante ler este livro, que Paulo, mesmo chegando no final da sua vida, mesmo sabendo que o seu dia estava findando nesta terra, ele não desanimou até o último momento. Ele não desanimou. Ele vivia todos os dias como se fosse uma dádiva de Deus, como se fosse um presente de Deus. E outra coisa, todos os dias de Paulo era um dia para pregar a graça. Todos os dias de Paulo era um dia para viver a graça, para andar na graça. Paulo era um homem que vivia sempre intensamente o evangelho de Jesus. Esse texto é um texto que está fechando a vida de um homem, e ele fecha com chave de ouro, e ele fecha com fervor, e ele fecha sem perder a fé. Diante disso, a nossa vida tem que mudar, irmãos. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder o propósito. Deus te chamou para fazer de você um instrumento. Ah, pastor, eu não sou como Paulo. Claro que não, ninguém vai ser como Paulo aqui, não dá para ser como Paulo. Mas ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar o apóstolo Paulo, vamos viver uma vida piedosa, vamos viver uma vida na presença de Deus. Vamos ser, irmãos, sermos pessoas que não vamos nos conformar com o presente século, nem com as presentes circunstâncias que o mundo está colocando dentro da igreja. Não vamos aceitar isso, mas vamos ser diferentes, vamos amar, vamos pregar, vamos viver, vamos ter comunhão com Deus e vamos ser instrumentos na mão de Deus. Amém, amados? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por que Paulo guardou a fé? Porque ele combateu o bom combate. Quem combate o bom combate guarda a fé. Então nesta noite eu queria que você fosse impactado por este testamento que Paulo deixa, mostrando a sua última vontade antes de partir e estar com Cristo. Há promessas, há vitórias, há bênçãos para aqueles que vivem o evangelho integralmente. Aquele que ama a palavra, porque ele morreu amando a palavra. Traz minha Bíblia, traz meus livros, traz meus pergaminhos. E ele morreu pregando a graça de Deus. Ele lembrava de todo mundo, ele perdoava quem esquecia ele, sabe, deixava para lá quem magoava ele. O latoeiro fez tanto mal contra ele, ele falou: que Deus lhe pague o mal. Eu não vou pagar o mal com o mal. Me fez o mal, ele vai acertar as contas com Deus. Eu quero proclamar a graça de Deus. Esse era o foco de Paulo. Então, meu irmão, nós vivemos aí uma sociedade vazia. Essa semana agora eu preguei muito sobre suicídio aqui. Vai ter uma palestra muito interessante agora, durante a semana, do pastor Elias Soares, sobre suicídio.
E uma das coisas que levam as pessoas ao suicídio é justamente esse egoísmo, essa vida egocêntrica, essa vida que não se preocupa com o próximo, porque por incrível que pareça, somos criaturas sociais. Nós precisamos do outro para viver, somos simbióticos. Eu vivo pelo outro e o outro tem que viver por mim, porque um vivendo pelo outro é que nos faz ter motivos para viver. Essa simbiose existencial entre nós é importante. Então, o Emile Durkheim, que é um cara que estudou o suicídio, um sociólogo, e ele fala que muitas vezes o isolamento social faz que a pessoa se mate. Hoje em dia todo mundo está isolado. Às vezes você pega pessoas, dentro de casa, o marido conversando com a esposa: oi amor, a gente vai no mercado? Manda um zap para ela. Aí a esposa responde: daqui a pouco, estou cozinhando. Dentro de casa, marido mandando zap para a esposa. Aí o filho responde: pai, vai comprar outro celular para mim? Dentro de casa. Está um em cada cômodo conversando com o outro. Estamos todo mundo isolado. A gente precisa, irmãos, de contato, a gente precisa de afeição, a gente precisa, irmãos, vivermos em comunhão, em unidade, sentindo o outro, porque nós somos criaturas sociais. Muita gente está se matando por aí porque não vive a graça do Evangelho, porque quando a graça está na vida dele, há libertação e a cura. Amém? E aí, curtiu o nosso programa? E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Terça-feira nós temos um culto de oração aqui na nossa igreja sede, Rua Silva Jardim 503. Quarta-feira, para você que tem o período da tarde livre, às 15 horas nós também temos o culto de oração. Quinta-feira, culto da família, às 20 horas. Sábado, algum culto especial, culto dos jovens, culto dos homens, culto de missões. Venha fazer parte também desse grande culto, sempre às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. Primeiro, a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e às 19 horas, o culto evangelístico. Venha, nos faça uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente é muito fácil. Basta você entrar em contato pelo telefone 3232-4337 para você tirar qualquer dúvida ou alguma informação que ficou faltando aqui no nosso programa. Temos também o Disque Oração funcionando de segunda a sexta-feira com o telefone 3224-1383. Ligue pra gente e a gente vai ter o maior prazer em orar junto com você. Aqui na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria funcionando de segunda a sexta-feira ou todo final de culto. Aqui você encontra os livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi e livros de grandes apologistas, além de todos os materiais de todos os seminários e cursos que nós fazemos dentro da nossa igreja. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, venha nos fazer uma visita. E para concluir, nós temos também a nossa rádio de segunda a sábado das 8 às 9 da manhã. Rádio Cacique 1510 AM. Ou se você preferir, você também pode assistir ao vivo no YouTube IEPaz na TV ou no Facebook da Igreja Evangélica da Paz, iepaz.santos. Bom, é isso. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê num próximo programa. Deus abençoe sua vida e até mais.